Fala aí pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Primeiramente, antes de mais nada, aquele nosso mantra de sempre, fora a chamusca. Em segundo lugar, pedir para vocês curtirem aí embaixo, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo, vai ser muito importante para ajudar no crescimento e no desenvolvimento do canal. Também pedir para vocês participarem aí nos comentários, dando opiniões, falando sobre novos conteúdos aí que vocês queiram assistir. Afinal, quem manda no canal é a audiência, são vocês que mandam aí, vão comandar como é que a gente vai conseguir seguir o rumo desse canal, que a gente vai estar sempre trazendo atualizações, opiniões e novidades a respeito do nosso querido e glorioso Botafogo. Mais cedo eu fiz um vídeo falando a respeito da reunião de ontem, na noite, o dia de ontem inteiro teve uma reunião lá entre a diretoria, o senhor Jorge Braga, o presidente do Sérgio Melo, Vinícius Assunção e o diretor Eduardo Freeland. E nesse vídeo de agora eu queria falar sobre esse último nome, Eduardo Freeland, Bom, a gente, quando tem problemas com o time, os resultados não fluem, nós sempre colocamos a culpa no treinador e ele, o mais fácil, geralmente é o primeiro a cair. Mas eu acho que o treinador, o nosso querido Marcelo Chamusca, primeiro não teria vindo para o Botafogo, e segundo, não teria feito a quantidade de cagada que ele fez sem a anuência de um nome. E esse nome é o de Eduardo Freeland, o diretor executivo do Botafogo. Bom, primeiramente, o Eduardo Freeland chegou aqui em janeiro, foi apresentado em janeiro, mas já estava acertado desde do ano passado. Chegou ainda no decorrer do Brasileirão, fez a primeira entrevista coletiva dele. Na entrevista ele disse que ia analisar o trabalho do então treinador Eduardo Barroca, um trabalho horroroso, tenebroso, talvez um dos piores trabalhos da história do futebol, com certeza um dos piores da história do Botafogo. Essa análise dele demorou um mês e meio, que aí acabou o campeonato em fevereiro, início de fevereiro, demorou um mês, na verdade, essa análise dele. O Botafogo então perdeu um mês de preparação e aí Eduardo Barroca foi mandado embora, uma coisa que já era esperada há bastante tempo, antes da chegada do Eduardo Freeland. Bom, o Eduardo Freeland ele veio do Flamengo, veio da equipe sub-20 do Flamengo, mas já havia trabalhado no Botafogo em 2013. Depois do Botafogo ele foi para o Cruzeiro, trabalhou nas categorias de base do Cruzeiro, trabalhou nas categorias de base do Flamengo, fez até trabalhos muito bons, satisfatórios nas categorias de base desses times, e aí recebeu sua primeira chance como profissional na equipe do Botafogo, já que ele só trabalhou em categorias de base antes disso. Bom, chegou cercado de esperança, era aquele discurso do Sérgio Melo, do profissionalismo. Começou até o trabalho indo bem, Ele conseguiu fazer uma boa venda lá com o Caio Alexandre, tentou desarmar umas bombas aí deixadas pelo comitê executivo, conseguiu a rescisão de Salomão Kalou, mas depois disso o trabalho do Eduardo Freeland foi ladeira abaixo, foi um trabalho abaixo da crítica, foi ruim o trabalho do Eduardo Freeland. Bom, o Botafogo esse ano fez inúmeras contratações, claro, se livrou de bastante gente, Aquele time horroroso foi praticamente todo embora. E a maioria dos nomes foram na conta do treinador do Marcelo Chamusca, mas antes do Marcelo Chamusca chegaram alguns nomes da lista do Barroca, que o Eduardo Freeland trouxe, Nomes como Gilvan, Jonathan chegaram antes da chegada do Marcelo Chamusca. Além disso, teve a contratação do Carly, que foi em razão da dívida que o Botafogo tem com ele de uma rescisão contratual unilateral feita na temporada passada. E o Carly ganha em torno de 100 mil ali para abater dessa dívida. Veio só para abater a dívida e não tem jogado, o zagueirão argentino do Botafogo. O jogador que já está bichado, não é um jogador que está... Não é um jogador que já não tem a condições de jogar em alto nível. Bom,
Passado um mês do trabalho, 19 de fevereiro, apresentado Marcelo Chamusca, treinador do Botafogo. Uma das últimas opções, o Botafogo tentou outros treinadores, mas os outros treinadores não quiseram vir para o Botafogo. Marcelo Chamusca aceitou, veio com um contrato de 2 anos para trabalhar no Botafogo. Chegando Marcelo Chamusca, aí começou aquela enxurrada de contratações. Marcinho, Rafael Carioca, Felipe Ferreira, Matheus Friso, Marco Antônio, Ricardinho, Pedro Castro e Barreto, entre outros, né? Além de Diego Gonçalves, chegou agora há pouco, Chay, Oyama, Douglas Borges, Daniel Borges, entre outros jogadores que chegaram aí na equipe do Botafogo. Ao todo aí foram mais de 14 contratações, se não me engano 16 contratações que o Botafogo teve. Das contratações que vieram, por enquanto o Oyama e o Chay vão dando certo, o Pedro Castro vai dando um pouquinho certo, né? Mas o resto são jogadores muito fracos, muito ruins, insuficientes até para uma Série B. Como eu digo, a gente está criticando muito o trabalho do Marcelo Chamusca, mas na minha opinião, e se eu fosse o presidente do Botafogo hoje, eu demitiria o Eduardo Freeland junto com o Marcelo Chamusca. Além disso, o Eduardo Freeland está tentando segurar o Marcelo Chamusca no carro. Eu demitiria os dois. Por quê? Bom, o trabalho do Freeland seria trabalhar nas negociações do time e nas contratações, e fazer contratações para o clube que vão além do treinador. E isso ele não fez. Ele fez as contratações que o treinador pediu. E não é assim que funciona o trabalho, porque está na iminência de ser mandado embora o Marcelo Chamusca, e nós temos jogadores que podem não se encaixar no próximo padrão, no próximo estilo de jogo do próximo treinador. Além disso, ele fez contratações que todos sabiam que não ia dar certo. Todo mundo sabia que não ia dar certo. Por exemplo, o Ricardinho. Quando o Ricardinho foi especulado no Botafogo, muita gente lá do Ceará mesmo falou que era um jogador que não jogava há 4 anos, teve uma lesão de joelho. É um jogador bichado, né? Na linguagem popular, um jogador bichado. É um jogador lento e é um jogador que ganha aí em torno de 50 mil reais, até um pouquinho menos, mas é um valor vultuoso para a situação financeira do Botafogo. Outra contratação, Rafael Carioca. O Rafael Carioca é outro jogador que a torcida do Vitória e os influencers do Vitória avisaram que era um jogador que gostava de uma farra, de uma festa e tal, não era um jogador confiável, né? Mas mesmo assim o Eduardo Freeland foi e contratou. Fora outras coisas que a gente coloca muito na conta do Chamusca, mas que foi na conta do Freeland. Por exemplo, a eliminação do ABC pro ABC na Copa do Brasil. Lembrem bem, o Botafogo negociou o Matheus Babi, negociou o Pedro Raul e foi jogar lá sem atacante reserva. Colocou o Matheus Nascimento numa rabuda, um rabo de foguete, e o reserva era o Gabriel Tigrão, que voltou para as categorias de base. Nem aparece mais. Provavelmente nenhum de vocês aí lembram quem é Gabriel Tigrão. Pois bem, foi o jogador que foi para o banco de reserva no jogo mais importante, talvez um dos mais importantes da temporada para o Botafogo. Isso é na conta do seu Eduardo Freeland. Fora as contratações aí, ó, por exemplo, o Jonathan sumiu, aquele lateral direito horroroso que veio do Curitiba. Jogadores como Felipe Ferreira e Marcinho com 2 anos de contrato. Jogadores de baixíssimo nível técnico. Jogadores que o Freeland devia ter vetado. Mas mesmo assim ele aceitou e ainda fez um contrato de 2 anos. Então as bombas que o Freeland desarmou, ele armou outras. Marcinho, Felipe Ferreira, Marco Antônio. E a contratação do Rafael Moura no meio de temporada. O cara totalmente fora de forma. Horroroso. Horroroso. Se era para contratar, contratava em janeiro. Vamos lá. Em janeiro não, em fevereiro, que ele estava jogando Brasileirão pelo Goiás. Em fevereiro, vamos botar em forma. Vamos Contrata um jogador acima do peso, fora de forma, no meio da temporada, sem ter um atacante. O atacante é o Rafael Navarro, que é um
jogador jovem. Então, assim, eu sou o defensor do fora Freeland e fora Chamusca. Elenquei inúmeros motivos para vocês. E vem muito mais. Principalmente ele está bancando esse treinador, que o trabalho é insuficiente. Então, torcida do Botafogo, quando for cobrar o Chamusca, cobre o Freeland. Sempre lembrem disso. Quem trouxe esse monte de jogador ruim que pode destruir o futuro do Botafogo foi o senhor Marcelo Chamusca indicando, o senhor Eduardo Freeland dando anuência. Então, a gente tem que sempre lembrar isso. Todas as cagadas que o Chamusca fez, nelas tem um pouquinho do dedo do Eduardo Freeland. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo, foi minha análise. Pedi para vocês novamente darem um like, se inscreverem no canal, comentarem, compartilharem esse vídeo dessa análise. E também quero ouvir nos comentários aí de vocês. Vocês concordam com isso? Vocês acham que é fora Freeland, fora Chamusca? Ou vocês avaliam bem o trabalho do Eduardo Freeland? Valeu, até a próxima e fogão, fogão, fogão. Fui!